Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver na prática como a gente consegue criar nossas tabelas, inserir registros nelas, como a gente consegue visualizar essas tabelas, ou seja, consultar os dados que estão nelas, como a gente relaciona uma com a outra, isso das duas formas, tanto como linha de comando, quanto usando um próprio programa. Eu sou o Johnny Magalhães e vamos comigo. Pessoal, lembrando que cada programa, cada banco de dados, ele tem uma pequena forma de instalação. Ou seja, no Windows ele funciona de um jeito, no macOS é de outro jeito, já no Linux é de outro jeito, mas depois de instalado, a sua utilização é igual. A gente vai ver agora na linha de comando como criar uma tabela e nós vamos ver como essa tabela aparece utilizando o dbeaver como nosso agregador de banco de dados. Vamos comigo? Então, pessoal, para a gente acessar o Postgres aqui nesse sistema operacional, a gente vai ter que acessar a pasta onde ele está instalado. Tá bom? Então, nesse meu caso aqui, ele está instalado nessa pasta. A gente vai navegar até ela através do comando cd. Com isso, a gente vai dar um ponto barra PSQL, que foi aquele comando que a gente utilizou para acessar o nosso banco de dados. Então, o nosso usuário Postgres. Aqui, a gente percebe que a gente já está dentro do banco do Postgres. Se a gente fizer uma referência ao nosso dbeaver, é como se a gente estivesse conectado aqui. Ou seja, a gente consegue ver de forma gráfica quais são nossos esquemas, nossas tabelas, ver que não tem nenhuma tabela, não tem nenhuma view, não tem nada porque esse banco está limpo. Como é que eu faço para criar uma tabela no banco de dados? Existem várias formas. A gente vai fazer agora via dbeaver. A gente vai clicar aqui, editor de SQL, abrir script SQL. Ele vai abrir aqui o nosso editor. Aqui é um editor de texto comum, só que conectado no nosso banco de dados. E agora, como é que a gente faz para criar uma tabela no banco? A gente tem que seguir uma chamada sintaxe. O que é isso? É um formato de escrita para que o banco de dados entenda o que você está querendo criar ou o que você está querendo inserir ou consultar. No caso de uma tabela, a gente tem que utilizar o comando create table. Depois dele, a gente coloca o nome da tabela que a gente quer criar. Por exemplo, pessoa. Depois disso, a gente abre e fecha parênteses. E aqui a gente vai colocar os atributos, as características que a gente quer que essa tabela pessoa tem. No caso, a gente chama de colunas. Vamos colocar aqui um identificador. Depois disso, esse é o nome da nossa coluna. A gente tem que dizer qual é o tipo dessa coluna. Vamos colocar aqui um big int. O que é que isso significa? Significa que vai ser o tipo de dado, vai ser um inteiro grande. Podem ser vários. Eu posso colocar como se fosse um char, que é um caractere, ou um char de 40. Significa o quê? Que vai ser um campo do tipo texto que vai caber até 40 posições. Então, isso vai depender do seu modelo. A sua tabela pessoa vai ter um identificador? Se ela tiver, você vai colocar o nome dela, o nome da coluna e o tipo dela que você quer inserir. Nesse nosso caso, a gente vai criar uma tabela mais simples. Então, a pessoa tem o quê? Tem um nome. Lembra que eu falei que a gente pode criar do tipo char? Mas existe um outro tipo que é mais utilizado, que é o varchar. O que é que significa? Significa que esse nome ele tem tamanhos diferentes.
Então, o banco vai salvar de uma forma, vai salvar nos seus registros de uma forma mais otimizada. Se eu utilizar só o char, para todo o registro que eu for inserir no banco, aquela linha, como se fosse numa planilha de Excel, por exemplo, aquela linha vai ocupar 100 posições, mas nem todo mundo tem um nome do mesmo tamanho. Então, por isso que a gente utiliza o varchar. Esse var significa de variável. Então, por quê? Porque ele varia. Cada pessoa tem um nome com um tamanho diferente. A gente coloca aqui uma vírgula para dizer, agora eu vou informar outra coluna. Qual é o outro dado que uma pessoa tem? Isso, de novo, vai depender do seu modelo. Vamos imaginar que a pessoa tenha um CPF. O CPF é o quê? Ele é um número? Ele é um texto? O CPF, ele é um número. Só que aqui tem uma lógica que geralmente se utiliza no banco de dados, que é o quê? O CPF, ele, apesar de ser um número, um campo numérico, nós salvamos ele como se fosse uma cadeia de caracteres. Por quê? Porque se o meu CPF começa com 0, quando eu salvasse esse registro nessa tabela de pessoa, o 0 não seria informado. Então, você teria CPFs com tamanhos diferentes na sua base. Então, geralmente, as pessoas utilizam campos que têm uma máscara. O que é uma máscara? Todo CPF tem 3 números, 3 números, 3 números, depois 2 números de verificação. O telefone, geralmente ele tem o DDD e seus 9 números. Então, nesses casos, é comum se utilizar o campo char com um tamanho fixo, certo? O que uma pessoa também tem? A pessoa também tem idade. A idade é o quê? A pessoa geralmente salva. Quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos, 4 meses e 5 dias. Não, geralmente você diz 32 anos. Então, a gente pode salvar. É comum que você salve esse tipo de dado como um inteiro. Feito isso, eu coloco aqui um ponto e vírgula, seleciono o meu comando e clico aqui em executar a instrução. Feito isso, ele diz, quantas linhas foram atualizadas? Nenhuma. Qual foi a consulta que você fez? Foi essa. Quando começou e quando terminou? É uma consulta, é uma instrução tão simples que ela termina instantaneamente. Então, se a gente for aqui agora na nossa tabela, nossa aba de tabela, e clicar em atualizar, agora você tem uma tabela de pessoas. Se você abrir a sua tabela de pessoas aqui, você vai conseguir ver quais colunas você tem na sua tabela. E veja que só tem colunas, mas existem uma grande quantidade de outras informações, que são quais são as suas restrições, se ele está com algum relacionamento para alguma outra tabela, coisas que a gente vai ver depois. Se a gente voltar aqui para o nosso terminal, a gente consegue agora, por exemplo, criar também uma outra tabela. Eu vou criar uma tabela chamada animal. Create table animal. Da mesma forma, parênteses. Nome do animal. Ele vai ter um varchar de 50. Ele vai ser um pouco menor o nome. Idade. Também vai ser um inteiro. E vou colocar aqui espécie. A espécie vai ser um varchar também. Um varchar de 30. Só vai caber 30 posições. A gente coloca aqui o nosso ponto e vírgula e dá um Enter. Veja que aqui o resultado que a gente teve foi só um Create Table. A gente não tem as informações adicionais que a nossa interface gráfica nos dá. Mas a tabela foi criada. Tanto é que se eu atualizar aqui as minhas tabelas, você vai ver agora uma tabela chamada animal. Da mesma forma que se eu for aqui no nosso banco de dados aqui via
linha de comando, a gente também consegue acessar tanto essa tabela animal quanto a tabela pessoa, porque estamos conectados no mesmo banco. O banco do tipo Postgres, e o nome do banco também é Postgres, que é esse caso aqui, ó. Nós estamos num banco de dados Postgres e o nome dele é Postgres, tá certo? Se eu quiser inserir algum dado, vamos inserir aqui. O inserir é insert into, ou seja, insira na, aonde? Pessoa. Aí você pode colocar as colunas que você quer inserir, seguido de values, quais são os valores que você quer inserir. Vou colocar aqui Johnny. O CPF, vou colocar qualquer valor aqui. E a minha idade, 800 anos. E aí, você consegue agora executar esse comando, da mesma forma, você seleciona ele e executa o seu comando. Agora, veja que o que é informado aqui para a gente, pela nossa interface gráfica, é linhas atualizadas. Qual foi o comando? Foi esse. O tempo de início e o tempo de término. Como eu falei, é uma inserção simples num banco local, então ele não demora. Ele é praticamente instantâneo. Sim, agora, como eu consigo ver a minha pessoa, ver o Johnny salvo? Eu posso clicar aqui 2 vezes na minha tabela pessoa, que aqui ele vai dar essas mesmas informações, e eu consigo ver aqui em dado. Tá aqui, ó, minha pessoa salva, o Johnny salvo. Eu consigo inserir mais dados por aqui também, ó. Adicionar a linha aqui embaixo. Eu vou colocar aqui Maria. Vou colocar o CPF dela. E vou dizer que ela tem 15 anos. Vou dar um Enter. E aqui embaixo, salvar. Pronto, agora eu tenho Johnny e Maria salvo na minha tabela de pessoas. É uma outra forma de salvar e uma forma de ver os registros. Como é que eu conseguiria ver via linha de comando? Para você ver um arquivo, ver um registro em alguma tabela, você utiliza o comando select. Você quer ver o que? Tudo. Esse caractere asterisco significa tudo. De que? From pessoa. Então, vírgula. Você vai selecionar o seu comando e clicar em executar. Tá aqui as minhas 2 pessoas que eu salvei na minha tabela. Eu consigo ver isso aqui também nessa minha linha de comando? Também consigo. Vamos lá. Select, asterisco from, pessoa, ponto e vírgula, enter. Aqui. Também consigo ver com a minha tabela de pessoa e quantos registros ele trouxe. Mas também, de novo, não é tão usual e tão amigável essa forma, tá bom? Tá, pessoal, mas esses dados aqui que eu inseri na minha base, eles não são imutáveis. Ou seja, eu consigo alterar esses registros. Então, a gente vai salvar aqui um animal. Vamos salvar aqui. Insert into animal. Ele tem o quê? Ele tem nome, idade e espécie. Veja que essa ordem não é importante. Ela só tem que ser igual à ordem dos values, tá certo? Eu vou botar aqui Rex. O nome do Rex. A idade, ele tem 2. E ele é um cacho. Ele é um cachorro. Ele é um cachorro. Então a gente vai salvar aqui o nosso
o nosso animal, tá? Se a gente clicar 2 vezes aqui nessa tabela de animal, a gente vai ver... Isso, a gente salvou 2 vezes. Vou deletar esse registro aqui. Pronto, eu vou ensinar como é que deleta. Nesse minuto, foi até bom isso ter acontecido, porque a gente consegue agora, como esses dados não são imutáveis, a gente vai conseguir utilizar esse nosso exemplo para ver, ó, nós temos 2 animais, os animais estão duplicados aqui. Então eu não quero mais esses animais. Então a gente vai chamar o delete from animal. E aí, com isso a gente vai... Veja que eu não coloquei nenhuma restrição. A gente vai ver isso depois. A gente não tem um asterisco. Ele está colocando aqui, ó, confirmar a execução de consulta perigosa. O que é que significa isso? Veja que como é uma instrução de remover um registro do banco, ele está dizendo, você está colocando para remover sem uma cláusula where. O que é o where? O where é o onde. A gente vai já explicar como é que a gente utiliza esse where. Vamos deletar todos os animais. Então, linhas atualizadas, 2. Então não existem, se eu consultar de novo agora aqui, não existe mais animal na minha tabela. Vamos inserir agora o hex de novo, só uma vez. E agora nós temos um hex. Vamos inserir agora o totó. Totó de animal. E agora, se a gente consultar nossa tabela de animal, nós temos 2 animais. Eita, mas eu salvei o meu nome errado. Como é que a gente atualiza? O atualiza, a gente vai utilizar o comando update. Update o que? Animal. Você quer mudar o que? Eu quero setar, ou seja, eu quero atribuir o nome, que ele vai ser igual a Joaquim, onde o nome seja igual a Totó. O que é que isso está me dizendo? Banco de dados, atualize a tabela de animal, atribua o valor nome igual a Joaquim, o L, ou seja, onde o nome seja Totó. Se a gente executar aqui, ele vai ter uma linha atualizada. E se a gente consultar agora aqui, nossa tabela de animal, a gente tem o nosso Rex e o nosso Joaquim ainda salvo no banco. E o nosso Totó foi atualizado para Joaquim. Tá bom? Pessoal, hoje a gente viu como que a gente cria tabelas no banco de dados, como a gente insere, consulta, deleta e atualiza os registros salvos nessas mesmas tabelas. São as operações que a gente chama de CRUD, Create, Read, Update e Delete. É um acrônimo para essas operações em inglês. Com isso a gente já consegue fazer muitas e muitas coisas. Consultar de várias formas possíveis, atualizar de várias formas possíveis. Mas essa aula é apenas parte do processo de aprendizado. Eu preciso agora que vocês acessem a plataforma, leiam o texto de aprofundamento, respondam as questões do quiz, respondam a questão aberta de fórum e comentem na resposta de 2 outros colegas. Até mais!